Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Júnior Ferreira, você já ouviu falar no apagão de talentos? Primeira vez, Edilene. É a primeira vez. Novidade essa pra mim, viu? É uma terminologia que está se falando muito nos dias de hoje. E é por isso que na entrevista do dia nós vamos conversar com Jéssica Maidana, que é palestrante, especialista em gestão de pessoas, e vai contar para nós agora o que é esse famoso apagão de talentos. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala em apagão de talentos, não é que sumiram os profissionais, né? Mas é que o mercado mudou rapidamente, né? Então, os profissionais, eles estão com novas buscas, né? Não só pela questão da geração, mas pelo mundo em que vivemos hoje, né? Era da tecnologia e tantas mudanças tão rápidas acontecendo. Então, o mercado mudou e, infelizmente, as empresas, muitas delas não conseguiram acompanhar essa mudança. Então, existem profissionais até qualificados e existe também a questão do aprendizado, né? Da falta da busca do aprendizado. Mas hoje eu acho que esse misto dos dois lados tem se formado aí o tal do apagão de talentos. E é um tema interessante, né? Porque ontem, inclusive, nós estávamos falando sobre o trabalho da FUNSAT, tem a FUNTRAB, né? Tem tantas instituições hoje que têm tantas vagas, mas eles não conseguem preencher, né? O que acontece? Você, como gestora de pessoas, explica para nós o que está acontecendo nesse momento. Então, hoje, existem muito mais vagas abertas do que profissionais buscando emprego, né? E eu falo que são vários fatores que levam aí, né? A gente tem um deles que é muito forte, que é o empreendedorismo, né? As pessoas começaram a despertar para empreender justamente por essa necessidade, às vezes, de uma busca de qualidade de vida, de ter outras possibilidades, de ter flexibilidade de horário. E nem sempre é assim, né? A gente sabe que o mundo do empreendedorismo não é assim, mas, de qualquer forma, as pessoas têm esse vislumbre, né? Entre outras, né, questões que são voltadas aí justamente que geram essa necessidade. E eu costumo dizer que a gente fala muito hoje, né, é uma realidade, a gente está vivendo a era do pleno emprego, né? Então você pode ver aí a disputa das empresas ter muito mais oportunidades do que gente para trabalhar. E aí a gente fica naquela do Fantástico, né? Onde estão? Onde se escondem? É isso aí que eu fico pensando, né? As empresas realmente não estão encontrando esses profissionais ou esses profissionais é que não querem trabalhar nas condições oferecidas? Eu acho que, na minha opinião, é um misto de tudo. Então tem os dois lados aí. Tem tanto profissionais que realmente hoje não aceitam qualquer lugar para trabalhar, se não tiver dentro das suas expectativas ali, né? Não só salariais, mas de ambiente também, de qualidade de vida, o que a empresa proporciona. E também tem as empresas que não estão preparadas para... Hoje, até a palavra, a gente não tá no mundo do RH aí, estão tentando desfuncionar a palavra do reter, né? E sim de trazer esses colaboradores para que eles realmente se sintam pertencentes à empresa. Então, muitas empresas ainda não despertaram para isso, né? Então, a relação de trabalho, ela mudou e conforme a geração passa, ela tende a mudar um pouco mais, né? Então, a gente tem que estar muito bem, as empresas têm que estar muito bem atentas a isso para poder se adaptar, né, à nova realidade. Inclusive, poderíamos dizer que as empresas precisam se atentar ao detalhe de uma boa apresentação da empresa, entender os seus princípios, seus valores, a sua missão do porquê que elas existem para conseguir reter o colaborador? Com certeza. Se eu quero que ele se sinta pertencente, como que eu vou fazer isso se eu nem eu consigo entender a minha missão, minha visão e meus valores? Como é que eu faço se eu não transmito isso? Né? Para mim me sentir pertencente a um lugar, eu tenho que entender qual que é o objetivo, para onde esse negócio está indo, né? É interessante isso, né? E o que as empresas podem fazer, sejam elas pequenas, médias ou grandes, para atrair novos talentos hoje? Primeiro de tudo, organizar a casa, né? Ninguém, nem profissional nenhum, gostaria de ir para um ambiente desorganizado, né? Então, acho que esse, para mim, é um ponto, assim, que é
extremamente inicial. Depois investir, né, na área de gestão de pessoas, realmente cuidar dos seus ambientes, cuidar das suas relações, para que seja algo atrativo para que os candidatos, os profissionais, eles queiram trabalhar na minha empresa. E também essa parte de entender a sua identidade visual e conseguir proporcionar isso de uma forma clara para que as pessoas realmente sintam aquele interesse. Opa, eu quero seguir esse mesmo propósito. Isso se chama cultura organizacional, que cada vez mais se fala, e ela traz um impacto muito grande dentro da retenção e do progresso, né, do sucesso da empresa. Exatamente. Você falou tudo agora. Tá vendo, Júnior Ferreira? Eu tô aprendendo, viu, com as nossas entrevistas. Eu acho que a pergunta quase foi ao contrário aqui agora, hein? Mas, e durante esse processo seletivo, né, tão famoso e tão temido ao mesmo tempo, como é que ele pode ser bem feito para reduzir o turnover? A gente sempre fala, né? Eu sempre falo hoje, tanto palestra quanto treinamentos que a gente faz, é a vaga certa com o candidato certo, né? Não existe receita de bolo, mas existe entender do negócio, entender de pessoas e fazer essa conexão. Porque quando eu entendo o que o meu negócio precisa, o que aquela vaga precisa, e eu consigo entender do meu perfil, com certeza eu consigo buscar aquele profissional que realmente vai fazer sentido para o meu negócio. E o colaborador também, quando ele entende o que ele quer, quais são os objetivos dele, com certeza ele tem mais chance de acertar. Então, eu vejo hoje que é mais um sentido de conexão mesmo, é conectar o lugar certo com a vaga certa. Inclusive, a análise de perfil comportamental, ela tem vindo cada vez mais forte dentro das empresas para que a empresa possa entender o perfil de cada um e colocar cada pecinha no seu devido lugar. E hoje nós estamos conversando aqui no Jornal da Top com a Jéssica Maidana, que é palestrante, especialista em gestão de pessoas, RH, e está falando para nós sobre um tema muito diferente do que nós estamos acostumados a ouvir no dia a dia, que é a questão do apagão de talentos, que não são aqueles profissionais que sumiram do mercado, não, pelo contrário, eles estão aí. Basta as empresas saberem enxergar e valorizar esses profissionais. E aí eu fico pensando o seguinte, Jéssica, esses profissionais hoje estão buscando o que antes eles não buscavam, e é por isso que muitas das vezes a empresa, inclusive, não consegue encaixar ele ali no quadro de funcionários. Uma das coisas muito comuns da gente ouvir justamente dessa busca é a tal da qualidade de vida, né? Que eu acho que é o ponto principal aí que as pessoas realmente têm esse olhar, né? A relação de trabalho antigamente era você trabalha, eu te pago, tá tudo certo, né? Hoje em dia não, as pessoas querem poder ter qualidade de vida com a sua família, no seu ambiente, ter um ambiente saudável para trabalhar, né? Não é à toa que a saúde mental tá tão em pauta hoje em dia, né? E realmente as pessoas adoeceram muito nos últimos anos, né? Não é de agora, mas agora tem se comentado mais porque, querendo ou não, a pandemia veio só para dar aquele olho, peraí, né? Dar aquela estimulada, mas já existia há muito tempo a questão da saúde mental, né? E as pessoas têm procurado cada vez mais se sentirem, né, com essa tranquilidade, vamos dizer assim, né? E também, ao mesmo tempo, essa questão do pertencimento ao local de trabalho também, né? E aí o nosso amigo empresário que está nos ouvindo nesse momento deve estar se perguntando assim, é uma realidade mesmo essa questão do problema da saúde mental nas empresas? É uma realidade, eu sei que é difícil, e muitos empresários às vezes me perguntam, mas Jéssica, o que eu como empresário posso fazer, que culpa eu tenho da saúde mental do meu colaborador, né? E aí a gente coloca na mesa que, poxa, todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Claro que não é culpa necessariamente da empresa, mas a empresa tem sim meios de garantir que esse ambiente seja o mais saudável possível para os seus colaboradores. Como que a gente faz isso? Tendo ambiente de respeito, tendo ambiente que seja ali, né, um ambiente tranquilo para você trabalhar, que não tenha assim uma liderança tóxica, né, que trata ali os colaboradores como se fossem, né, números. Então, tudo isso acaba sendo impactante para se sentir pertencente, que a gente comentou no começo, né? Então, tudo isso é um conjunto, né? Não é uma situação, não é uma receita de bolo que veio assim, olha, é exatamente isso. Não, cada empresa tem sua tradição, tem sua forma de agir, mas eu vejo que a base para tudo é o respeito, porque quando as empresas têm respeito, o resto vai acontecendo de forma natural, exatamente. Então, quando a gente tem esse olhar, o empresário que consegue enxergar que o meu colaborador é um ser humano,
trabalhando para mim. Se ele não está ali para desenvolver o papel dele, a minha organização não existe. Empresas são feitas de pessoas. Se eu não dou esse olhar, eu tenho um ser humano aqui, não uma máquina, e trato ele como tal, tendo empatia, sabendo que acontecem coisas na vida dele que realmente não são, às vezes, minha responsabilidade, mas a forma que eu faço a gestão disso dentro da minha organização para dar suporte, isso sim é minha responsabilidade como empresário. Se eu não enxergar isso, bom, ano que vem tem a autuação, né? E aí as multas, às vezes, doem um pouco mais, né? Mas aí, quando o empresário ele tem esse olhar do tratar humano, ele consegue fazer as coisas com muito mais organização e a empresa, com certeza, tem mais sucesso porque os colaboradores trabalham mais satisfeitos e trazem mais resultados. E uma dica aí, o que as empresas precisam fazer para ajustar urgente ali, ajustar as pecinhas que precisam ser organizadas, se quiserem competir realmente por mão de obra qualificada? Olha, quando a gente fala de pessoas, a gente não pode descartar totalmente os processos, né? Porque não adianta nada eu ter um monte de gente trabalhando e não ter a empresa organizada, né? Então, organizar seus processos, organizar aquilo que faz sentido para dentro da empresa e fazer com que isso, né, seja disseminado entre os colaboradores ali. Então, a organização, para mim, é a chave do sucesso, é onde a gente começa. Aí tem vários outros fatores aí que a gente realmente tem que olhar. Mas uma empresa, se você não entende se a sua empresa está organizada, a primeira coisa a você fazer é você fazer um diagnóstico disso. Entender onde eu estou errando, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, tudo isso começa com diagnóstico e planejamento, com certeza. E o que os profissionais podem fazer para se tornarem mais empregáveis? Bom, o primeiro passo é assumir o próprio desenvolvimento, né? Porque a gente está falando de apagão de talentos, mas não é também totalmente, tá todo mundo qualificado. Não, a gente tem um misto de situações, né? Mas quando eu entendo que eu tenho realmente que me desenvolver, isso depende de mim. Não é empresário, não é a empresa que vai fazer com que isso aconteça. Eu tenho que me desenvolver. Então, assumir o próprio desenvolvimento é aprender a se comunicar, né? Porque a comunicação não é à toa que eu acredito muito nos ditados populares, né? Que fala, por exemplo, quem tem boca vai a Roma, entre outros ditados que realmente exploram justamente a comunicação. Então, eu acredito que a comunicação nos leva a lugares que nada nos leva, né? E entender que comportamento pesa muito mais que técnica. Não adianta nada eu ter um currículo maravilhoso, super qualificado e o comportamento ser totalmente fora aquilo que o mercado precisa, né? O que a empresa precisa. Então é por isso que eu repito, a pessoa certa, no lugar certo é o que é a cerejinha do bolo, é o que é realmente a chave para os negócios terem sucesso. E para o empresário ou para a pessoa que está lá do outro lado, que busca se ajustar, encontrar uma empresa ideal para que ele possa se desenvolver, como é que eles podem fazer para entrar em contato contigo, poder ali, quem sabe, trocar uma ideia? Hoje a gente atua, né, tanto em recrutamento e seleção, implantação de recursos humanos da área, entre outros serviços voltados ali para ajudar as empresas a desenvolverem seus times, né, e a estruturarem o seu setor de gestão de pessoas. Então a gente tem esse olhar. Hoje nós trabalhamos então oferecendo essas vagas para os candidatos e também proporcionando aos empresários, os donos de negócio que tenham aí um profissional, né, especializado para direcionar, né, dar a direção dos melhores caminhos aí para se seguir nessa área, vamos dizer que é tão delicada, mas é o coração ali do negócio, não tem como ter, né, o negócio sem ter aí esse lidar com pessoas. Você então é uma olheira também? A gente está sempre para os dois lados, né? A gente tem vaga para candidato e empresário, se precisar, estamos aqui também. Tá vendo, Júlia Ferreira? Você está vendo quanto que é importante, né, você se conectar com pessoas que realmente fazem a diferença e impactam diretamente os negócios. Bom saber disso, viu? Tá vendo? Bom saber disso. Vai que a Jéssica, por algum lugar, ela passa lá, preciso de um programador, de uma pessoa que mexe com som. Você tá vendo? Ou uma jornalista. Mas brincadeiras à parte, é que eu tô trazendo para você, ouvinte, essa reflexão. Então, por isso, segue lá no Instagram. A Jéssica Maidana vai falar o Instagram dela agora, para que você possa seguir, trocar uma ideia, porque ela pode fazer esse papel. Como a gente acabou de brincar aqui, falando de você indicar a gente, mas você, quem sabe, pode estar procurando uma pessoa que vai te procurar lá no Instagram. Exatamente. Então,
Então a gente Isso sempre acontece? fala, não, acontece muito. E às vezes procuram a gente não tem aquela vaga específica, a gente tem aí contato com mais de 500 profissionais da área, né, de RH diretamente hoje no estado. Então a gente acaba sempre indicando, né, nos grupos e etc. Então eu falo que o papel do RH ele vai muito além de contratar e o que é hoje colocado na mídia, vamos assim dizer. Ele é o papel fundamental, ele é o conector, né? Porque é ele que conecta o empregado ao empregador, é ele que conecta a vaga ao candidato, ele é pura conexão, né? Então, é por isso que eu sempre falo que o RH ele tem que estar super conectado, né? Se tiver algum RH ouvindo aí, então eles têm que estar super conectados, relacionamento, a rede de relacionamento, afinal, o RH e relações tem tudo a ver. Então, vale super a pena e se precisar, com certeza pode contar com a gente. Eu adoro ser uma conexão. Qual que é o seu Instagram? É jessicamaidana.rh. E qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, sejam eles empresários ou até mesmo profissionais que buscam uma oportunidade? Olha, o mundo precisa de mais união, né? Esse olhar de união, de buscar se relacionar com pessoas, de ser curioso, de buscar ouvir, né? A gente sente muita falta disso. Então, busque atentamente uma relação saudável, genuína, porque quando a gente tem isso como propósito e não como necessidade, a gente passa a ter, com certeza, mais relações, a nossa rede de networking cresce e a gente, com certeza, chega muito mais perto do sucesso. Muito obrigada, Jéssica. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Jornal da Top. Obrigada a vocês. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.